boa noite. Estamos dando início à nossa live. Dando início à nossa live nessa noite. Seja muito bem-vindo. As suas palavras fazem meu coração queimar por ti. Cristo Jesus é ouro, sem mistura e sem escuridão. Te quero, meu Deus, bem perto de mim, por onde eu for, pra sempre em mim. Estamos aqui adorando o Senhor. Enquanto os amados vão entrando na live, Novo fôlego, uma vida em ti, espada da justiça, escudo da fé, preparando o caminho pro retorno do Rei. A quem você pertence, a quem você pertence. se puder, manda aviãozinho, avisando seus amigos. Já começamos a A quem live. você pertence, a quem você pertence, a quem você pertence, a Cristo Jesus. A quem você pertence, a quem você pertence, a quem você pertence, a Cristo Jesus. A Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite. Meu filho Adriano, pastor Horácio, meu amigo pastor Jadilson, meu amigo pastor Fernando, que já esteve aqui comigo na live. Sejam bem-vindos. Minha amiga pastora Ana Lúcia, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Meu coração queima por ti. Cristo Jesus é ouro, sem mistura e sem escuridão. Te quero, meu Deus, bem perto de mim, por onde for, pra sempre em mim. Ó meu Senhor, sopra em mim um novo fôlego, uma vida em ti, espada da justiça, o escudo da fé, preparando o caminho pro retorno do Rei. Esse louvor é um louvor que o Senhor nessa tarde deu para o meu esposo. Você pertence, Vocês estão ouvindo ele pela primeira vez. a Cristo Jesus. A quem você pertence, a quem você pertence, a quem você pertence, a Samuel Cristo Emílio, Jesus. querido, A quem prazer ver você aqui, pertence, seja bem-vindo. a quem você pertence, Minha amiga amada, pastor Ivanilde, Jesus. meu amigo que vai estar comigo na live, pastor Juliano. Você pertence, a quem você pertence, a Cristo Jesus. A quem você pertence, a quem você Essa tarde, meu pertence, esposo estava a quem você no momento de adoração com o Senhor e o Senhor deu essa música para ele. a quem você pertence, a quem você pertence, a quem você pertence, a Cristo Jesus. Se você puder, começa a mandar aí aviãozinho para os seus amigos, avisando que nós já começamos a nossa live nessa noite. Eu creio que essa noite não será diferente de outras e
de outra live que eu fiz com o meu amigo pastor Juliano. Quero meditar com você nesse momento. Antes de eu abrir aqui para o Juliano entrar, meu amigo pode já mandar aí o convite, que eu já vou abrir aqui para você. Estou aguardando você mandar o convite. Mas enquanto isso, eu quero meditar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está aqui no livro de João, capítulo de número 5, e nós vamos ler alguns versículos. Minha amiga, pastora Raquel, querida, lá de São Luís do Maranhão, seja bem-vinda. Diz assim a palavra: algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, o homem enfermo queixou-se. E Jesus, chegando, lhe perguntou: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que foi curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade, vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz.
Glória a Deus por essa palavra. Amados, hoje quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu fiquei pensando no meu chamado, pensando na forma que o Senhor trabalha em nós primeiramente e depois através de nós. A palavra aqui diz que esse homem estava ali há 38 anos. Jesus chegou naquele lugar e a palavra começa falando que ali havia muitos enfermos, muitos paralíticos, tinha todo tipo de enfermidade. Mas Jesus olhou para aquele homem, Jesus vai até aquele homem e Jesus lhe faz uma pergunta óbvia: você quer ser curado? E aquele homem contou para Jesus o que ele passava ali, que quando as águas se agitavam, quando ele pensava em descer, alguém passava na frente dele. Jesus olha para ele e diz: toma a tua cama e anda. Quando aquele homem vai indo no caminho com a cama dele, os religiosos começam a olhar para aquele homem e a questionar que ele estava carregando o seu leito num sábado, e no sábado ele não poderia fazer aquilo. Mas ele diz: olha, o homem que me curou mandou que eu pegasse o meu leito e andasse. Então os homens perguntaram: quem é esse homem? E ele não soube responder. Mas depois ele encontra Jesus no templo e Jesus chega até ele e começa a conversar com ele. E os judeus começam então a criticar Jesus por ele ter curado aquele homem num sábado. Mas nessa história, o que Deus mais ministrou ao meu coração, e essa live de hoje, nós estamos falando sobre Deus nesses dias. Ele está desconstruindo, Ele está derrubando torres e Ele está nos dando uma ordem para que nós venhamos levantar o altar do Senhor. E naquele momento, que Jesus libera aquela palavra de cura e aquele homem é curado, todos começam a questionar o que Jesus havia feito. E Jesus então aqui no versículo de número 19 dá uma resposta a eles. Jesus, retomando a palavra, explanou: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que este fizer, o Filho também faz. No 20 diz: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Amados, Jesus é bem claro aqui. Jesus chega ali, como eu já falei, tinha pessoas enfermas, tinha coxos, havia muita necessidade na volta de Jesus, mas Jesus foi somente num homem, fez o que o Pai ordenou, virou as costas e foi embora. A palavra aqui nos mostra que eu e você precisamos fazer somente aquilo que o Pai nos manda fazer. Jesus, ele não se movia pela necessidade, Jesus não se movia pela demanda, porque a demanda ali era grande, havia muita necessidade naquele lugar. Mas Jesus chega, libera a palavra para uma pessoa, vira as costas e vai embora. E ele não se importou que isso era num sábado, ele não se importou que iam criticá-lo, porque Jesus é claro aqui: eu só faço aquilo que o meu Pai me manda fazer. Eu só faço aquilo que o Pai faz. Queridos, se tem uma coisa que nesses dias Deus está derrubando, é acerca do nosso chamado. Eu e você fomos chamados primeiramente para estar com Ele. O nosso chamado é estar nele, ouvindo a voz dele e fazendo somente aquilo que ele nos mandou fazer. Infelizmente, nós estamos vivendo dias do qual nós olhamos e tem pessoas fazendo canções. Tem algum pecado nisso? Não. Mas foi Deus que mandou você gravar essa canção?
Tem pessoas que estão escrevendo livros. Há pecado nisso? Não. Mas foi Deus que mandou você escrever esse livro. Tem pessoas construindo grandes templos. Tem pecado nisso? Não. A intenção é boa. Mas foi Deus quem te chamou para abrir igreja? Nós aprendemos com Jesus aqui que nós devemos fazer somente aquilo para qual nós fomos chamados a fazer. Não se espante se nesse tempo que nós estamos vivendo você começar a ver muitas torres que homens levantaram sendo derrubadas, porque são dias de fazer somente aquilo que Ele nos ordenou. Amém? Eu agora quero receber aqui o meu amigo, profeta Juliano. Olá! Oi, a paz. Uma boa noite. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem? Aqui estamos de novo. É verdade. Não sei como está aí, mas se aqui está frio, aí deve estar muito frio, Aqui tá né? bom. Aqui dá para quase puxar uma manguinha já. Esse fim de semana Como a gente fala, 4 graus aqui. é frio. Hoje pela manhã eu acordei e estava 6 graus. Como a gente fala aí no sul, né? Tá de renguear o Cusco, né? Renguear o Cusco. Tá de renguear o Cusco. Então, vou deixar você se apresentar aí, né? Alguns já lhe conhecem por causa da live anterior, mas vou deixar você se apresentar e depois quero compartilhar algo aqui com você. Tá bom. Bom, eu me chamo Juliano, eu sou servo de Deus aqui da cidade de Lajeado, da igreja IBN Plenitude, e sou casado com a Mônica, né, minha linda esposa, e pai de 3 terroristas espirituais, que é a Amém. Isabela, Maria e a Clarinha. Esses dias eu brinquei que eu tenho PCC em casa, né, Patrícia? Primeiro comando das crianças. Então, desde já elas estão saudáveis, assim, se movendo com alegria, crescendo, e estão tendo as Amém. experiências delas com o Senhor, né? A gente tem, depois das reuniões, elas têm a salinha, então elas têm aprendido algumas coisas legais, a gente debate em casa. Então, meu amigo, acho que você estava ouvindo, né? Tava. Que a palavra que eu li para a nossa meditação, e me chamou muito a atenção, como eu falei aqui, o versículo, né, de número 19, que Jesus fala, né, que em verdade, ele só faz aquilo, né, que o Pai manda, aquilo que ele vê o Pai fazer. E eu fiquei meditando muito, né, nesse dia sobre esse versículo, porque estamos vivendo dias de muitas demandas, de muita necessidade à nossa volta, e muitas vezes nós, pela demanda, pela necessidade, nós somos levados, né, a desejar fazer muitas coisas para o Senhor. É isso aí. Mas são dias de realmente nos levantarmos para ouvir, né, a voz do Senhor e nos movimentarmos segundo aquilo que Ele está nos ordenando, né? É isso. Patrícia, são dias assim de realmente, para aqueles que estão expostos à verdade, né? Dias de rever a sua vida e, enfim, como tu falou ali em João 5, né? No tanque de Betesda, e
a pessoa está do lado e não toma atitude, enfim, são coisas que hoje em dia a demanda é tanta que chega a estar confuso, sabe, daquilo que vamos fazer primeiro, de tanta necessidade que se tem, né? Então, a gente que tem uma situação de liderança na igreja, assim, o tratar de Deus está muito mais apurado, primeiro em nós, para depois aquilo que nós instruir outros, a gente não venha a ser reprovado, né? Então, há um peso de responsabilidade imenso, assim, sendo gerado em alguns corações nesse tempo e, de contrapartida, aos que têm a sua mente cauterizada, eles estão formando discípulos segundo sua espécie. Esse é o grande problema. Então, a pandemia, ela só potencializou aquilo que estava dentro do ser humano. A gente vive dias de um, com perdão da palavra, de um azedume nunca visto. As pessoas estão azedas, estão amargas. A gente hoje já tem que cuidar como fala, com quem relaciona, inclusive dentro da própria casa de Deus, né? Dentro, na verdade, dos templos cristãos, onde se reúnem as igrejas, né? A igreja do Senhor. Para pregar hoje é muito difícil, para cantar é muito difícil, para dar um conselho é muito difícil. Por quê? Porque as pessoas estão com muito conhecimento à sua disposição. A gente hoje tem a mesma ferramenta que nos leva a rapidamente adquirir conhecimento, é a mesma ferramenta, de uma forma muito mais eficiente, tem destruído centenas e milhares de homens de propósito, né? Então a gente vê que está se levantando uma geração carregada de informação, mas totalmente vazio de propósito. Então, um dos livros que eu evangelizo é o livro por título Uma Vida com Propósito, porque as pessoas elas estão caminhando em círculo, conquistando coisas que amanhã já não serve mais, e daí tem que renovar tudo, e assim se vai. Muito conhecimento, né, humano, que não tem problema nenhum, né? Nós precisamos realmente buscar o conhecimento, mas é um tempo de muito conhecimento e pouca revelação. É isso. É isso. E, na Né? verdade, as pessoas estão se movendo na alma, né? Pela emoção. Não, e uma coisa, né, Patrícia? Vamos ser sinceros. O que eu acho magnífico de Deus é que ele deixou as escrituras como bússola para a noiva e ele nada ocultou. Está escrito tudo, como seriam os últimos dias, homens amantes de si próprios, soberbos, orgulhosos, gananciosos. Todos os erros dos seus homens estão ali expostos, nada está escondido. Então, ele simplesmente deixa o certo, o errado, aquilo que os homens tropeçaram, como ele deu, como isso desencilhou, né? Então, tá tudo ali. Inclusive, alguns textos que mostrariam quem seria a noiva, esperando o seu senhor, e quem não seria a noiva, como se portaria nos últimos dias. Engraçado que mais tem sobre como não se portar do que como se portar. É o que eu tenho visto, sabe, Patrícia? Eu tenho visto uma igreja abatida, cabisbaixa, uma igreja irreconhecível, sem aquele vigor, sem aquela esperança, sem a expectativa de ser corpo, de se movimentar com alegria, com rosto formoso, como a Bíblia promete, né? Aquele que está no Senhor tem um rosto formoso. Então, hoje é um povo que corre, 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 e daqui um pouco ele está frustrado nele próprio, porque tudo que ele investiu nas escolas, nos livros, nas conferências, ele volta
e se sente meio bobo, porque o simples, onde Deus sempre esperou nós estarmos, é num lugar onde não tem plateia, não tem ninguém, é num lugar que tu entra, ali tu pode ser gente, né? Ali a gente pode ser nós mesmos, não precisamos fazer meias palavras ou usar de estratégia para impressionar, porque ele nos conhece antes mesmo de nascermos, né? É isso aí. Você estava falando ali, né, que as pessoas estudam e correm e estão frustradas. Eu acho que é aí que nós erramos, né? Porque nós nos cansamos porque talvez a maioria das coisas que nós estamos fazendo para o Senhor, mas não foi o Senhor que nos mandou. Né? O nosso, como eu comecei falando, o nosso chamado, o nosso primeiro chamado é estar nele. E eu acho que hoje são dias do qual nós estamos em todos os lugares, pela demanda, pela necessidade, e o último lugar talvez tenha sido o estar nele. E aí nos cansamos, aí vem a frustração, e aí a gente olha, como disse você, para uma igreja pós-pandemia, desesperançosa, frustrada, parada, mas glória a Deus que Deus está levantando nesses dias os seus profetas, Deus está levantando a sua noiva, Deus, há um clamor dos céus nesses dias, para que a igreja se levante novamente. Sim. E eu creio nisso. Sim. Eu quero acreditar, sim, que tem algumas pessoas que estão aqui nos assistindo, tá? Enfim, aqui é uma conversa de amigos que estão... A gente tem tentado... Sim. Nos conhecer um pouco mais como cristãos também, né? A igreja está se avaliando. É um texto que eu sou apaixonado, 1 Coríntios, capítulo 11, ali que Paulo ele está falando da Santa Ceia, então como se portar, enfim, e aí ele fala no versículo 28, ele diz: examine-se o homem a si próprio, né? E depois ele fala que alguns participam da ceia sem discernir, e por isso que há muitos entre vós que dormem, que estão fracos, estão doentes. Então eu quero acreditar, assim, que realmente, não sendo pessimista, obviamente que aquele que está no Senhor, ele nunca é pessimista, ele vai sempre ter a esperança, porque o Senhor deixou bem claro, né? Teríamos aflição, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e a gente vence nele. Então, tudo coopera. Então, a gente está sendo moldado, levado para um lugar de consciência, porque eu digo sempre que o maior milagre de Deus nesse século XXI é um batismo de consciência. É quando a gente olhar para dentro de nós, a gente não ser falso, humilde, né? E declarar com a boca lindas frases de efeito, né? E a nossa conduta reprova todo o discurso. Então, a sociedade, ela geme esperando uma igreja madura. Homens que não negociam. E isso não quer dizer homens que não vão errar. Não é isso. Porque eu tenho falado uma coisa... inclusive, comentei com um casal hoje à tarde. Eu tive com um casal muito precioso hoje, e eu falei uma coisa muito interessante. Eu disse que Deus nunca teve problema com o pecado. Se tu olhar nas Escrituras, Patrícia, todos que pecaram, não que ele aceitasse o pecado, mas ele perdoa o pecado. Não tem problema nenhum. O grande problema é que Deus tem com a raça humana, e principalmente os que estão expostos à verdade, é a desobediência. A desobediência, ela gera um câncer dentro do corpo do homem. Inclusive, há uma confusão em todos os aspectos. Por ter muito conhecimento hoje, existem muitas teses, né, teológicas, existem livros de todas as espécies,
existem cursos de todas as espécies. Agora, uma coisa ela não vai mudar nunca, os princípios da verdade, eles são o mesmo ontem, hoje, sempre. Amém. Jesus não alterou nunca o seu discurso. Ele veio para a Terra em forma de homem, né? Então ele se humilhou em forma de homem, sendo ele Deus no lugar de soberania, ele se despiu de toda essa glória, veio como um servo na Terra, foi até a morte de cruz, sem questionar, sem parar em boca nenhuma, sem se intimidar com as palavras, com as afrontas, inclusive com os elogios dos homens, de maneira nenhuma ele deixou de cumprir o propósito dele, né? E hoje a gente tem muito conhecimento, tem muita frase de efeito, tem muitas denominações, catedrais extraordinárias, lindas, mas, infelizmente, o Espírito da Verdade, que é o que move todas as coisas, não se faz presente. Ele é deixado de lado porque ele não pode habitar em lugar onde ele não tem a verdade absoluta naquelas pessoas, porque ele não habita em tijolo, ele não habita em lugares construídos por homens. Ele deixa bem claro na sua palavra, né? Ele habita nos seus filhos. E esse é o grande problema. A gente fala com muita propriedade de vários assuntos, mas a gente vive muito pouco esses assuntos. Então esse é o grande desafio hoje dos que se dizem igreja, reconhecer onde estão errando e buscar a fonte da vida, que é o Senhor, através de lugares onde ninguém enxerga, para começar a ouvir sua voz, né? A Bíblia diz em Crônicas 7,14 que ele pode todas as coisas, ele é dono de tudo, ele faz o que ele quer. Daí ele diz para o povo: se o meu povo, que diz se chamar pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, né? Eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Esse é o grande processo da igreja nesse tempo de vinda do Cristo, né? Muitas vozes, Patrícia, que nos influenciam. Muitas vozes mentirosas, são espíritos sedutores que têm encantado e têm deixado embriagada homens lúcidos que antes eram porta-vozes da verdade, mas hoje estão para manter o censo da igreja em pé, né? Como se fosse o volume de pessoas um sucesso no Senhor. Eles se vendem, se corrompem. Então, e aí alguns que pensam reter o conhecimento e a verdade se degladiam, então começa uma guerra de vaidades entre um e outro e não olham para si mesmo. E aí eles tomam a ceia achando que está tudo certo e as coisas não avançam, eles ficam enfermos, eles se calam, eles não conseguem mais ser porta-vozes de vida, então os cultos entram e saem e ninguém é curado, as pessoas entram doentes e saem doentes, não tem uma palavra rema para dar destino para o rebanho, e o povo fica trocando de igreja como se troca de roupa, e a frustração toma conta generalizada. Então esse é o grande problema hoje. É viver aquilo que se prega. A gente vê nos próprios discursos, né? Jesus, em João 13, ele diz: amai-vos uns aos outros, porque daí o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Amai-vos uns aos outros. O rótulo que a igreja que vai subir é o amor. É o respeito, as diferenças um do outro. É o tempero de saber entrar e sair. Por isso que Salomão, quando Deus se apresentou para ele, o que ele pediu? Ele pediu prata, pediu ouro? Não, ele pediu sabedoria, porque ele precisava daquilo. Aquilo era o propósito. Porque ele já sabia que Deus tinha escolhido ele como um libertador do seu povo. Ok, já tinha sido liberto o povo. Agora precisava sabedoria para lidar com aquela galera toda. Aí ele pediu sabedoria. Porque ele não tinha como, ele não conseguiria levar todo aquele povo. Então ele pediu para Deus dar sabedoria. E Deus sempre tem o prazer, a nobreza de Deus, Patrícia, é
ter o prazer de fazer o seu corpo participar dos benefícios. Ele tem o prazer de fazer o seu corpo celebrar as conquistas. Ele tem prazer nisso. Ele não precisa que nós disputamos um lugar. Ele tem prazer. Como nele está o efetuar e o fazer, né? Ele faz, ele decreta, ele estabelece, ele destrona, ele permite o homem levantar as suas torres, mas com sopro ele derruba a torre, né? O homem pensa estar seguro atrás das muralhas, ele monta uma estratégia com meia dúzia de pessoas, ele derruba os muros de pedra. Então, a loucura de Deus ela é mais sábia que a nossa sabedoria. E é por isso que hoje eu posso ver claro nessa pandemia que o Espírito de Deus está achando prazer novamente em alguns corações. Ele está conseguindo achar em algumas pessoas lugar aonde ele possa se comunicar, aonde ele possa ser o Deus que criou todas as coisas, e ele tem a permissão de nós sermos tratados e conduzidos por ele. Então eu vejo claramente uma divisão da igreja com a noiva. A noiva ela está lúcida. Ela está lúcida. Ela marcha triunfante. Ela está com os cantis cheios de óleo. Ela está preparada. Ela não tem dois pensamentos. A única coisa que Deus está gerando nessa igreja que vai subir é uma igreja consciente, que quanto mais ela faz, mais ela se dispõe a fazer, quanto mais ela vê as coisas acontecendo, mais ela celebra a grandeza de Deus. Ela consegue, na pureza da simplicidade dos atos, ele consegue ver Deus. Então a gente está voltando a ver pessoas velhas na fé chorando. A gente está vendo homens que antes brigavam por um espaço, hoje estão voltando a ser pastorzinho da sua congregação. Cara, que lindo isso, né? Então, no meio de tanta voz, inclusive a confusão que se gerou sobre os encargos ministeriais, misturado com cargos ministeriais, né? Os dons espirituais, misturado com movimentação de encargo, tá uma baderna. Então a gente vem ver tanta coisa confusa. E o que vai prevalecer, Patrícia, para mim, é o amor de um para o outro. Baixando as placas, servindo como Jesus sempre teve o prazer, né? Jesus sempre foi hilário nos seus discursos. Ele tinha a lei a favor, o povo tinha a lei a seu favor, havia uma prostituta sendo atirada dos seus pés, e ele disse, pois vocês têm a lei deixa bem claro, né? Legal. Agora eu vou mostrar o que é a nova aliança que eu vim trazer para a raça humana. Quem não tem pecado, né? Por favor, bate essa a primeira pedra. E aí sumiram todos. Aí Jesus, ele foi duro com aquela mulher. Ele disse, cadê teus acusadores? Pois eles não estão, né? Nem eu vou te acusar. Levanta e não peques mais. Aquele decreto que ele deixou arrebentou com a mulher. Porque o que acontece hoje? Infelizmente, Patrícia, o jogo de interesse que há no nosso meio, as vaidades que tomam o nosso coração, então, as vozes que sussurram no nosso ouvido sem parar, elas nos levam para o lugar que a gente pensa estar seguro, tá? A gente pensa fazer o certo. Agora, como bem tu falou, quem falou que aquilo ali está sendo aprovado por Deus? Quem falou? Não é? Sim. Você falou agora, né, sobre essa questão de chamado, né? E é o que nós estamos falando desde o começo, sobre chamado. Muitos homens de Deus, que eu creio que são de Deus, muitas vezes estão frustrados porque eles estão fazendo algo e estão num chamado que não é o chamado deles.
vejo, como você falou, há muita distorção na igreja. Enquanto você falava, eu estava aqui meditando, né? O ministério de Jesus foi um tempo curto, né? Foram 3 anos, mas eu creio que nesses 3 anos ele fez tudo que o Pai havia mandado ele fazer. E esse foi o êxito de Jesus. Acabou. Né? E enquanto você falava, eu estava pensando sobre o apóstolo Pedro, né? Pedro sempre precipitado, né, nas ações dele. Pedro pecou, negou Jesus. E aí lá está ele triste, desanimado, né? E eu creio que esses dias são dias, né, que tem muitas pessoas tristes, desanimadas, porque nós sabemos aonde nós erramos, né? E a palavra diz: lembra-te da onde tu caíste. É isso aí. Por que a palavra manda eu me lembrar de onde eu caí? Porque eu preciso me levantar onde eu caí. Eu nunca vou saber aonde eu preciso chegar se eu não souber aonde eu estou. Então lá está Pedro, né, triste, lá na praia, caminhando na praia, de repente ele vai avistando, tem alguém. Quando ele vai chegando perto, quem é que está lá assando um peixinho para Pedro? Né? Exatamente. O Senhor, ele sabe a forma certa de chegar em nós. E às vezes a gente, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo isso? E a gente não entende que é o Senhor falando conosco. É o Senhor lá assando um peixinho para falar conosco. E aí quando ele vai chegando perto, né? E Jesus olha para ele e faz aquela perguntinha básica. Pedro, você me ama? Eu te amo. Pois é. Pedro, você me ama mesmo? Eu te amo. Você me ama? E aí Pedro diz para o Senhor: Senhor, tu sabes tudo. Uau. Tu sabes que eu te amo. E o que Jesus diz para ele? Então, apacenta as minhas ovelhas. E eu pelo menos não vou entrar exatamente nessa questão, já vou passar para você, mas Jesus toca no ponto. Jesus diz: Pedro, tu me ama, então só faz uma coisa. Faz aquilo que eu te chamei para fazer. Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro era o quê? Pedro era profeta? Não. Pedro era pastor? Evangelista? Não. Pedro havia sido chamado para quê? Com uma unção de apóstolo para apacentar as ovelhas. Sim. Então, o Senhor, nesses dias, eu creio que Ele está nos esperando com um peixinho para nos dizer assim: Juliano, você me ama mesmo? Patrícia, você me ama mesmo? Juliana, você me ama mesmo? Então faz só uma coisa. Não precisa inventar, não precisa te desgastar, correr para cá, para lá. Faz só uma coisa. Faz aquilo que eu te chamei para fazer. O teu chamado é ficar nos pés do Senhor? Fica nos pés do Senhor. Não importa se vai ser 1 ano, se vai ser 3, se vai ser 5. Importa que quando Ele voltar ou nos chamar, a gente olhe para Ele e diga: Pai, tudo que Tu me mandou fazer, eu fiz. Amém. Amém? É isso. Sabe, Patrícia, que uma coisa assim que eu não canso de falar. Eu sei que tem muita gente assim que tá pelo Brasil inconformada, tá? Não é possível nós, como uma igreja saudável, que dizemos ser, não tocamos a sociedade com os sinais do céu. Não é possível. Não é possível para quem tem a oportunidade de viajar e pregar em outras congregações, tu olhar
e tu vê uma igreja que ela é avivada nas canções, mas quando terminou a música, elas desligam os plugs e parece que elas estão inertes, parece que tudo que elas ouvem não penetra nas entranhas. Agora vamos pensar um pouco aqui, ó, Patrícia, sendo bem louco, tá? Porque eu quero acreditar que nós estamos diante dos céus aqui, tá? Amém. Tu já pensou o Criador tem que se rebaixar o homem implorando a sua atenção? Como pode? Como é que pode o Deus, o Criador, tem que implorar a atenção daquilo que se chama seu corpo? Gente, credo, a gente deveria ter mais temor do Senhor. Eu vejo gente potencial com o beiço arrastando no chão porque não teve uma oportunidade na sua congregação, cheio do conhecimento e o mundo precisando desse conhecimento. Eu vejo pessoas brigando por uma letra de uma música que ela diz, eu escrevi, não eu que escrevi, não, mas eu gravei, não, mas eu registrei, e brigam na justiça por uma coisa que não veio delas. O Senhor revelou aquela música. Outros falam assim, diz o Senhor, e deixam pessoas atadas no mundo espiritual por anos, porque elas também não discerniram nada, e têm matado os sonhos de Deus através de mentiras. Como pode? Será que eu fico pensando, será que não tem, não é possível a igreja despertar esses que dormem? Até onde Deus vai ter que fazer? O que Deus vai ter que gerar? Veio a pandemia, ok, voltamos para as casas, isolamento. Saímos da pandemia, tem gente que já esqueceu, cara. Como pode? Voltou tudo ao normal. Não mudaram nada, Patrícia. Segue os seus ritos normais. Ao contrário, agora trabalham mais ainda, porque tem que pagar as contas. Cara, que igreja é isso que está aí sendo proposta para o mundo? Se nem nós conseguimos nos entender, como é que vamos vender um Cristo que salva, liberta, traz paz, né? Se eles olham para nós como sua referência na Terra e a gente não consegue reverberar isso. Não é possível. Agora, o que tem acontecido, né? Alguns que pensam estar lúcidos, eles sobem nos púlpitos e batem na igreja. E sentam a lenha. Como se discursos duros fossem necessários. Outros são melosos demais, porque cheio de alegorias e textos encantadores. O que a igreja, o que o povo precisa? Ele precisa da vida do Senhor. O que falta é a vida do Senhor. Né? Eu olho para eu fico pensando Moisés, Patrícia. Mais sinais que aquele povo teve com a orientação de Moisés e não adiantou. Meu Deus do céu, eles eram esquentados à noite por uma coluna de fogo e eles eram protegidos por uma nuvem de dia para não se torrarem do sol. Aí eles reclamavam, queriam carne. Aí por 30 dias eles comeram sem parar a carne, não estava satisfeito. Meu Deus do céu, então o que falta? E aí eu volto a repetir. Nesses dias de confusão, sabe o que vai sobressair? Nós temos a imagem e semelhança do nosso Senhor. Ponto. Amém. Jesus, ele é a imagem perfeita de um varão. Ele é o céu em todos os aspectos mostrado na terra. É ele que tem que ser a nossa referência. Nós temos que ouvir homens, buscar o conhecimento. Obviamente, eu não descarto nada. Eu tenho meus livros, eu tenho pessoas extraordinárias que a gente ouve. Tudo isso é incrível. Mas não tem nada mais perfeito do que tu obedecer à voz do Senhor. A Bíblia deixa claro no Salmo, se tu se apaixonar pelas Escrituras, tu vai ser uma árvore frutífera, formosa à beira de um rio. Tudo que tu tocar vai prosperar.
né? Ele deixa bem claro, se tu não tem o conhecimento, se tu não tem a sabedoria para lidar como igreja, faz o seguinte, vai para a rua Provérbios capítulo 2 e pede para mim, busca como tu busca o ouro e a prata. Tenha paixão em adquirir o conhecimento. Mas que esse conhecimento, quando tu busca ele de todo o coração. Porque eu conheço teu coração. Aí eu vou revelar a ti o conhecimento. Porque ele dá ao reto, ali está escrito. Esse é o problema, Patrícia. A gente está cheio de teoria. A gente se emociona com um monte de oportunidades que Deus dá através dos cultos, das canções, através de textos que ele fala conosco, né? De livros. E glória a Deus por isso. Mas o que faz nós sermos reconhecidos como igreja é nos tornarmos a imagem e semelhança daquele que nos chamou. Ponto. E aí, aquilo que parece um ato nobre, puxar a espada e cortar a orelha defendendo o seu Senhor, Jesus cola a orelha de volta e ele diz, Pedro, queridão, Pedro, meu amigo, né? Ele está toda hora, Jesus está toda hora repreendendo. Lucas 9, ele diz assim, ó, vocês não sabem, vocês querem que eu mate esse povo? Gente, vocês não sabem que espírito vocês são? Vocês não sabem? Para que ficar querendo a morte do povo? Gente, que é isso? Então, Patrícia, sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Deus está visitando a sua casa e ele está fazendo a gente depender dele por completo. Né? Amém. Viver pela fé não é ser um coitado que espera o anjo descer com a barra de ouro para pagar as contas, tá? Isso não é depender da fé. Como alguns falam, não ando por fé, por vista, eu ando por fé. Aí fico em casa tomando suco de limão o dia inteiro e o anjo, todo final de dia, ele vai lá e leva a barrinha de ouro para pagar tuas contas. Cara, não é isso. É tu viver sobre a obediência de Deus. Porque quando vivemos sobre uma obediência do Criador, todos os recursos necessários estão ali. Não precisa fazer nada. Inclusive pessoas, ele coloca pessoas. E eu volto a dizer, a loucura de Deus, muitas vezes, Patrícia, ela confunde o homem. Ora, Jesus precisava cuspir no barro e passar no olho do cara. Né? Deus precisava dizer para Noé, constrói uma arca no meio do nada. Durante 100 anos. Quantos dias durou aquilo ali? Tu imagina tu trabalhar 100 anos com a tua família, aquilo ali não durar nem 150 dias, podia botar fogo, não serviu mais para nada aquilo ali. Mas ele não está nem aí. Ele quer saber de novo o seu chamado. Ponto. Só isso. Não criticar quem faz, quem não faz, como faz. Cada um vai prestar conta segundo suas obras. Cada um vai prestar conta, Patrícia. A Bíblia é clara, aquele que é muito dado, ele vai ser muito cobrado. E essa consciência Deus está fazendo a gente ter. Nós não vamos ter medo mais de expor a nossa nudez. Porque, cara, está escrito nas Escrituras que nós somos homens. Entendeu? Nós somos homens. A gente está sujeito ao fracasso como ser humano. Agora, uma coisa é fato. Nele, a perfeição é em todos os aspectos. Né? O problema é acessar esses lugares. E para acessar esses lugares, tu não precisa de ninguém. Né? Tu precisa só ter o coração reto, verdadeiro, seja embaixo de uma árvore, seja num quarto, seja numa empresa, numa faculdade. Cara, quando ele vê um coração quebrantado, ele não resiste. Ele diz, ei, tô dentro aqui de ti, estou querendo ser teu amigo. Amém. É isso aí. Se Deus te chamou para ser empresário, seja o melhor. Seja o melhor. Se Deus te chamou para estar numa faculdade, dá o teu melhor, né? Não importa aonde nós estamos, importa que o lugar que nós estivermos seja o lugar que o Senhor quer que nós estejamos. E ele não se impressiona. A gente não precisa inventar. Patrícia, ele não se impressiona com os nossos enfeites.
Eu vou contar uma experiência particular, tá? Eu construí uma... Deixa eu só falar uma coisa e segura aí a tua experiência, Tá, que é bem tá bom. rápido. Eu, eu ouvi algo bem interessante esses dias. Alguém falou assim: ah, nós estamos vivendo a era dos coach, nada contra, né? Cada um sabe de si. Sim, E a gente ouve muito nesse tempo, né? Seja a sua melhor versão. Não sei se você já ouviu isso. sim, Eu não tenho que ser a minha melhor versão. Eu tenho que ser nada mais, nada menos do que igual a Cristo. Até que eu chegue à medida de varão perfeito. perfeito. Quem é o varão perfeito? É Jesus, acabou. Então não tem como você se espelhar em mim ou em A, B, C. Ele é o modelo, ele é o padrão de tudo e ponto final, Exatamente. né? Exatamente. Mas conta a sua experiência, que agora eu fiquei curiosa. Não, vou te falar, Patrícia, que eu sempre tive o sonho de ter uma sala de oração, né? E aí a gente saiu de um apartamento e veio morar, faz 3 anos que estamos morando, e eu estou dentro dessa sala agora, estou falando com vocês aí. E aí, o que que acontece, né? A gente faz as lives, e aí a gente tem que montar, geralmente, né? Os preletores de live, eles têm os livros atrás, né? Todo ornamento, como se isso impressionasse o Senhor, né? Aí aqui dentro da minha sala é uma sala de sonho, assim, tem todas as coisinhas bonitinhas, organizadinhas. E aí um dia eu tô bem faceirinho dentro dessa sala aqui e uma mulher de Deus muito humilde me entregou um sonho. Ela disse que nesse sonho vinha um senhor bem branquinho, entrava pelo meu portão na minha casa, entrava dentro da minha casa e entrava dentro dessa sala de oração com uma marreta na mão. E ele quebrava tudo aqui. Não sobrava nada. Esse era o sonho. Quando ela me entregou, eu me senti um pó da terra. Porque a gente quer impressionar Deus como se, né? Como se isso aqui que veio de Israel fosse um símbolo de, né? Cara, e não passa de metal que a ferrugem toca, né? Não passa de metal que a ferrugem toca. A gente junta livros que se as traças baterem aqui não sobra nada. Todo conhecimento vai se tornar esterco. Não tem nada aqui que possa agradar ou desagradar o Senhor. Não sei se tu lembra daquele filme chamado Um Quarto de Guerra, O Quarto de Guerra. Sim. O que aquela mulher fez? Ela tinha o quarto cheio das coisinhas dela, né? E o quarto de guerra, depois que ela entendeu o propósito do que representava, e através de uma senhorinha com insistente cobrança, ela ensinou, ela doutrinou, ela deu chaves espirituais para aquela mulher. Ela disse: olha, na força do teu braço tu já tentou, não deu. Eu vou te ensinar uma estratégia. Tu entra, faz um lugarzinho para o Senhor, né? E ali tu começa a falar com ele, e transforma isso num quarto de guerra. O que essa mulher fez? Ela entrou dentro daquele lugar que estava todos os ornamentos, roupa, pintura, tudo. Arrancou tudo fora. Sabe o que tinha no quarto? Nada. Nem uma cadeira. Ela se sentava no chão e tinha os papel colado com as necessidades das orações. Só que ali se transformou num lugar, num altar que o Senhor visitava todos os dias. E as vitórias vinham vindo uma a uma, né? Então, além disso, gerou na próxima geração a filha dela ficou entusiasmada com aquilo. Vendo o que a mãe estava fazendo, uau, fez a filha dela se impactar com aquilo. Então, é isso que o Senhor está fazendo, Patrícia. Ele está vendo nós olharmos para dentro de nós e a gente assumir a responsabilidade que Deus nos confiou, primeiro em dar uma resposta para Deus,
Não tendo ele como um rigoroso homem que pega uma chibata, te arranca, tu fez um erro, ele te lança no inferno, mas o nosso prazer de ter a comunhão com ele. A gente enche a nossa sala de ornamento, a gente enche a nossa sala, por isso que naquele sonho, aquele cara entrou aqui dentro da minha sala, quebrou tudo com uma marreta, eu fiquei com vergonha. Eu entendi que a beleza que ele quer achar é eu sentado no chão, chamando a presença dele para ter comunhão. É só isso. Não existe ritual mais extraordinário, que eu posso chamar de ritual mais extraordinário, que alguém ter o prazer de ser o altar do Senhor. Olha na Bíblia. Que precisavam se render ao Senhor se eles tiveram insucesso. Esse é o grande problema. As muitas vozes têm deixado nós hoje confusos. E o pior, nós como porta-vozes, como liderança da igreja, o que a gente faz? A gente copia pessoas ou a gente ouve o Senhor e faz só aquilo que ele pediu? Né? Então eu acho incrível quando homens são erguidos do nada pelo Senhor. Olha o apóstolo Paulo. E olha a lucidez desse camarada. Ele tinha um alcance. Deus levou ele nos lugares onde a religião matava, era impenetrável falar de um novo Deus. E o apóstolo Paulo ia e pregava. O apóstolo deixava um legado, virava as costas e não se contentava. Ele mandava carta exortando quando eles se desviavam do caminho. Ele fez isso com os Gálatas, ele mandou a carta ao povo de Filipe, ele deixou legado dentro de Roma, uma cortina de ferro. Ele deixou um legado ali dentro. Como pode isso? São homens que estavam convictos que deles não tinha nada a oferecer. Nada. Mas quando eles entendiam com a sua mente que o Senhor era tudo e todas as coisas vinham através dele, eles não eram falsos humildes, eles se colocavam disponíveis como corpo. E o Senhor tinha prazer de fazê-los participantes, como hoje ele faz. Tem maior oportunidade do que hoje nós sermos verdadeiras luzes diante de um lugar tão sombrio? Tem uma oportunidade maior, um campo mais fértil do que hoje, aonde a raça humana está confusa, está mergulhada nas depressões da vida, esperando alguém dar um destino? Nunca teve tanta oportunidade que tem até agora. É a hora da igreja despertar, Patrícia. E Deus está fazendo isso. Cara, eu me converti no tempo que os dons eram o centro da igreja. Esse tempo passou. Agora veio a era do conhecimento, da tecnologia, das vozes múltiplas. Então tem desde homens de terno e gravata até barbudos arrastando no chão com tatuagem de cima e embaixo e Deus falando igual. Deus está usando a multiforma de falar com a raça humana. Cabe nós, assim que temos o conhecimento, primeiro olhar para dentro de si. Para quando a gente pregar para os outros, nós não sermos reprovados pelo próprio discurso. E aí que está a grandeza de Deus, cara. Deus sendo o Senhor, ele está permitindo o homem escolher o seu destino. Ao limpo, ele está deixando cada vez mais limpo, ele está trazendo cada vez mais revelação, cada vez mais conhecimento. O homem que está se separando para ele através da pureza, na exposição das escrituras, ele está vendo que dele ele não tem nada a oferecer, o Senhor está ataviando eles, está abrindo porta em cima de porta, está dando às nações como prometida por herança. Agora o sujo está se sujando e o Senhor está permitindo, porque esse foi a sua escolha. Ele fez isso com Pedro, ele disse, Pedro, tu tá aí, tu quer puxar a espada, tu quer agir com a força do teu braço, não tem problema nenhum, mas tu vai morrer por ela. Mas o reino que eu trouxe, a movimentação que eu, Jesus, trouxe, e eu tenho os treinado, ela é diferente. Sim. É como a palavra nos fala, né? Não é como nós começamos. É como nós vamos terminar.
Porque a palavra diz que o Senhor nos dará a coroa da vida para aquele que permanecer Sim. até o fim. Então, sabe, eu não sei se no teu espírito está o mesmo sentimento que está no meu. É até engraçado falar espírito e sentimento, né? Mas eu acredito, Juliano, que no meio de tudo que nós vivemos e estamos vivendo pós-pandemia, embora realmente eu também olhe e vejo, né, uma igreja cheia de milindres, né, uma igreja que você tem que estar tomando cuidado com o que vai falar, né? Essa era digital de exposição e de uma vitrine das pessoas mostrarem algo que elas não são. Você não imagina, assim, depois que eu comecei a fazer as lives, todo dia o que eu recebo, e algumas pessoas eu paro para ouvir, porque são pessoas que têm peso na minha vida, né? Então eu ouço essas pessoas, as críticas construtivas, mas o que tem de pessoas, pastora, tu deveria fazer assim, faz um curso assim, e coloca a câmera de tal jeito, e eu escuto e fico quieta, né? E o Ney, né, ele sabe. Eu tenho dito para ele, amor, eu quero assim que o Senhor me ajude, que o Espírito Santo continue nos conduzindo em graça e clareza, porque ele me deu um modelo. Sim. E não importa que o mundo inteiro está fazendo de tal forma e de tal forma, e a forma correta para quem está numa plataforma digital é essa, é aquela. Eu estou ouvindo ele e eu quero ser fiel. Sim. Na minha infidelidade, porque a palavra diz que somos infiéis, né? Não somos perfeitos, mas eu tenho orado e clamado para seguir aquilo que ele está me falando. E com tudo isso que nós estamos vivendo, eu acredito, e é como se eu pudesse ouvir com os meus ouvidos espirituais, há uma movimentação dos céus nesses dias, e é como se ao mesmo tempo que há um caos aqui embaixo, eu vejo a movimentação dos céus e eu creio que Deus está fazendo algo glorioso. Assim. E eu vou dizer mais, eu creio que já começou um avivamento. Em qual igreja? Me fala que eu quero ir para lá. Eu vou te dizer, o avivamento começou aqui dentro. O avivamento começou aqui na minha sala, quando eu deixo tudo e vou para ali e fico ali nos pés dele. E eu vou te dizer, tem dia que nada acontece, tem dia que ele não fala, tem dia que parece que está tudo de bronze, mas ele está levantando uma igreja que não se move somente por aquilo que ela está ouvindo, uma igreja que não se move por aquilo que está acontecendo aqui fora, uma igreja que não se move por causa de como está a sua vida financeira. Não é a guerra, não é a pandemia, não é os rumores, não é a má notícia. Ei, Deus te chamou para uma coisa, Deus me chamou, Juliano, para ficar ali. Se eu tiver que ficar ali mais 1 ano, 2 anos, embora às vezes a minha alma grita, eu vou ficar. Sim. Como eu falei para você mais cedo, tô nem aí, sabe? Tem uma música aí, tô nem aí, eu tô nem aí. Se eu perder a minha reputação, eu tô nem aí porque possam pensar, falar de mim. Eu quero saber o que ele está falando de mim hoje. O que ele quer que eu faça hoje. Uau. Tem gente vivendo de ontem, tem gente vivendo do passado. Uau. Ei, já mudou a estação. Uau. Deus já está fazendo algo novo. É isso. Esfriou aqui de repente, tá muito frio. Meu marido até trouxe uma coberta, eu coloquei aqui nas pernas, começou a me dar até tosse. Uau. Eu não posso me vestir, me alimentar da forma que eu me vestia, Uau. Da forma que eu me alimentava da estação passada. A estação já mudou.
Deus está falando, eu já comecei uma coisa nova. Lá em Eclesiastes, se eu não me engano, no capítulo de número 8, versículos 5 e 6, ali diz que os sábios são aqueles que compreendem o tempo e o modo de Deus. Tem gente que já entrou no tempo novo de Deus, mas continua com a movimentação velha. O ranço, né? Deus, nesses dias, ele quer mudar a nossa mentalidade. Essa mentalidade medíocre, essa mentalidade religiosa. De disputa. Ele quer que nós venhamos ter a mente de Cristo. Uau. Né? Agora o John... Ele está levantando. O John do A.M. Leal, ele escreveu algo muito legal. Ele disse que João Batista, ele percebeu que, num certo momento, que Deus não estava, né? Não estava mais na sinagoga, ele se foi para o deserto. E a multidão, Deus levou aonde estava a voz da verdade. Então, o que importa é isso, né? É isso. Exatamente, Patrícia. Tem gente correndo para todo lado, desesperado. Eu confesso que eu muitas das vezes vivi isso. Eu queria ver o avivamento e eu corria para lá e para cá. Vai estar em tal lugar. Nada contra. Se Deus te abençoou e você pode, vai. Mas você pode ir para todos os lugares que há rumores de avivamento. Você nunca vai viver o avivamento se você não parar tudo e ir lá para o secreto. O que era a Rua Azusa? É lá que vai começar o avivamento na minha vida e na tua vida. Então, o que é a Rua Azusa? Era uma rua que ninguém conhecia, com pessoas que ninguém sabia, até que alguns homens morreram para si, tiveram coragem de entrar no lugar onde não os pertencia e a partir dali mudou o lugar por completo. Hoje é citado em livros, todos os avivamentos, Patrícia, começaram através de alguém que se rendeu. Pronto, simples. De alguém que Pronto. De alguém que se preocupou só com uma coisa. Obedecer. O que o senhor quer que eu faça agora, nesse momento? Qual é o meu chamado? Obedecer, né? Ele falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. O lugar eu não vou te mostrar, só sai. Na obediência, tudo está preparado. É por isso que eu digo, o Senhor ele está achando alguns altares. Ele está achando... Glória a Deus. Ele está vendo muitos homens simples estão queimando de amor por ele. E ele tem prazer de todos os dias ir lá e largar as porções. Amém. E por outro lado, nós já estamos encerrando, né? Por outro lado... Eu nem sei que horas tem. Me perdi, né? O assunto está tão bom que... né? Por outro lado, alguns homens estão se perdendo de uma forma tamanha que mesmo eles querendo, o destino já está traçado, porque eles vão prestar conta de milhares e milhares. Né? Uma palavra, Patrícia, pode matar um sonho, mas pela mesma palavra, tudo se criou. Tudo que nós enxergamos e existe veio com uma palavra. A gente precisa discernir qual é a voz que nós temos ouvido e se obedecê-la. Pronto. Eu tenho uma irmã em Cristo Jesus, a Juliana, ela tem um assunto que eu já te compartilhei, poderoso, que é a iniquidade, o que causa a iniquidade, que é uma desgraça para dentro da igreja. E eu disse, meu Deus do céu, Ju, tu precisa ser ouvido por onde tu passar, tu precisa falar disso aí pro povo, porque as prisões estão ali. Eles precisam ser livres da ignorância. Sabe? É isso que falta. Tem uma pessoa, eu tô tendo uma impressão no meu espírito e eu vou compartilhar aqui contigo. Tem uma pessoa de Curitiba que estava assistindo a nossa, ou está assistindo a nossa conversa. Live. O senhor
me falou que homens tentam parar por ciúmes a adoração. E o Senhor, ele ouve todos os dias o perfume dos seus lábios. Todos os dias. Todos os dias. Amém. O Senhor ouve a tua canção, minha irmã. Eu não sei que situação tu está vivendo, mas o Senhor te tem por adoradora, porque a verdade sai da tua boca. Amém. De Curitiba, essa pessoa é da região sul do Brasil. Amém. Então eu deixo essa palavra para encerrar, Patrícia. Eu acredito que a gente tem que guardar a nossa coroa para que ninguém tome de nós. Se a gente está tendo justiça e juízo sendo revelado na nossa mente, a gente tem feito aquilo que Paulo orientou os romanos. Não conformei-vos com o sistema caído do mundo, mas renove a tua mente, o teu entendimento no Senhor. Busca entender qual é a agradável, perfeita e a boa vontade. Entendeu? É isso que a gente tem, que é dar uma resposta para o Senhor. Como tu disseste, levantar altar. E aí o próprio Senhor vai soprar o seu nome através de nós. O próprio Senhor tem o prazer. E aí as coisas vão acontecendo e a sua igreja jamais vai ficar envergonhada. Esse é o tempo Amém. de se levantar o exército intocável na terra. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Amém. Você falou sobre ter tido, né, uma impressão no seu espírito. Uhum. Eu também tive uma e estava esperando, né, Uhum. a conclusão para eu falar. Uhum. Veio muito forte que o meu espírito, enquanto você falava, tem uma pessoa nos assistindo que ela tem colocado diante do Senhor, não sei se é homem ou se é mulher, essa pessoa tem colocado diante do Senhor o tempo que ela está vivendo e ela tem chorado e clamado por um recurso. E eu tenho certeza que você vai nos procurar depois para contar isso. O Senhor, ele já ordenou aquilo que você precisa. E nós estamos falando aqui sobre fazer aquilo que nós fomos chamados, né, a fazer. E essa semana eu ainda gravei um vídeo que está lá no meu YouTube. E se você ainda não se inscreveu lá no nosso canal, faça isso. Você vai estar me abençoando e sendo edificado através das lives e dos vídeos. E essa semana eu gravei um vídeo e eu falei sobre isso, que muitas das vezes nós nos esforçamos para dar frutos, como fala lá em João. Mas a palavra lá é bem clara quando ela nos fala que nós damos o dar fruto é a consequência do permanecer no Senhor. É isso. Então, o dar frutos independe dos meus esforços, da minha capacidade. A única coisa que eu preciso fazer é permanecer no Senhor. Sim. E o Senhor manda eu falar para essa pessoa: só permaneça em mim, que todos os recursos Ele já ordenou. Uau. E o Senhor irá te surpreender. Virá de uma forma que você não imagina, virá por onde você nunca pensou, mas Deus trará esse recurso. E depois você testemunha, por favor. Amém? Pastor Juliano, nós vamos estar orando, né? Mas desde já eu quero te agradecer. Foi muito bom estar aqui com você novamente. Essa troca, né? Essa construção de pensamentos, de ideias. Quero pedir desculpa. Eu estou bem fanha, com um pouco de dificuldade, porque eu estou numa crise de rinite. Essa foi uma mudança climática, assim, de repente, muito forte, e me deu essa crise aqui. Mas, glória a Deus, né? Que o Senhor nos deu vitória. Amém. E eu gostaria que você estivesse orando
Eu creio numa ativação, eu creio que essas lives estão ativando muitas pessoas. Eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que estavam tristes, paradas e foram ativadas pelo Senhor. E eu creio que essas lives, não só quem está nesse momento aqui assistindo, mas outras pessoas. Se você lembra aí de alguém, manda a live para essa pessoa assistir. Amanhã ela já vai estar indo para o canal do YouTube. Então eu gostaria que você orasse agora. Tá bom. Libera aí o que tem que ser liberado em nome de Jesus. Sim, tu estava falando, eu estava lembrando da ousadia e da maneira engraçada que Deus levou o seu profeta ao vale de ossos, né? E aí ele desafia o profeta, ele diz, o que tu tá enxergando? Né? Um monte de ossos sequíssimos, porventura pode ter vida esses ossos novamente? E aí ele disse, então, seja corajoso e fale para esses ossos, pede para o vento soprar. Né? E o profeta ousadamente liberou a palavra de vida segundo a obediência, né? E o Senhor assim fez levantar um grande exército. A minha oração é essa, Patrícia, é que se desperte uma igreja lúcida, ousada, Amém. poderosa em obras de justiça, limpa de toda acusação do diabo, que não tenha nenhuma mancha a qual Satanás possa nos condenar, Amém. mas que esteja como uma carta viva lida pelas ruas, aonde o mundo pode olhar e dizer, uau, ali representa um dos filhos do Eterno. Por quê? Por causa das vestes? Não, por causa da vida de samaritano que serve sem nada de interesse a não ser servir. A minha oração é que acorde a noiva, que desperte a noiva, não aborrecida com quem não faz, não perturbada com quem está fazendo errada, mas levante um altar corajosamente e invoque ao Deus do fogo. E esse vai responder. A minha oração é que caia o sofisma da mente. A minha oração daqui do Rio Grande do Sul é que o vento sopre sobre o juízo dos homens de Deus. Que o temor do Senhor paire sobre a casa dos santos. Que o Senhor possa achar em nós a marca nos umbrais da nossa vida. Que Ele possa achar em nós o prazer de só ter um tempo com Ele. A minha palavra de decreto é essa, que as portas do inferno, Patrícia, não prevalecem contra os filhos da eternidade. Amém. Nenhuma condenação ela toca os filhos da eternidade, se eles andam em retidão. Todo conhecimento, toda a sabedoria, ela está disponível para os retos. É só acessar esses lugares. A minha oração é que a gente seja ousado nos nossos encontros com o Pai. Não como bidões falidos, com semblante caído, mas que ouçam a voz e respondam. Que ouçam a voz e obedeçam. Que ouçam a voz e se movam. A minha palavra é isso. Que os decretos do céu possam ser ouvidos por nós e praticados. E a gente possa ser reconhecido como discípulos do seu rei. Esses são os decretos que eu deixo. A nação brasileira, sim, está passando, e eu concordo contigo, por um grande avivamento. E o avivamento começou na nossa consciência, aonde o governo voltou a ser não mais da alma nem da carne, mas do espírito. Homens que não se curvam por nada. Homens que estão aí nas trincheiras sem ninguém aplaudir, mas eles estão mantendo acesa a chama, dizendo, Pai, quando tu precisar, estou aqui. Estão indo levar o rancho para a viúva. Estão indo impor as mãos no doente, sem ninguém enxergar. Estão dobrando seus joelhinhos cansados, às vezes não tendo o que comer, orando por homens que estão sendo levados às nações para pregar o evangelho. Homens que pegam dos seus recursos de uma forma racional e prestam esse culto racional ao Senhor, fazendo que a obra avance. Que esse juízo, essa batismo de consciência caia sobre nós.
Aonde o Senhor vai levar a nossa voz, nós não sabemos, Patrícia. Cabe a Ele. Se um que está aqui der a resposta, já valeu. Amém, verdade. Em nome de Cristo Jesus, eu sou grato pela oportunidade. Eu sou grato e eu quero ser participante desse último avivamento. E ele já começou dentro de mim, dentro da minha casa, dentro da minha empresa, no ciclo de amigos, naquilo que eu posso fazer. Eu tenho tentado ser luz e sal. Essa consciência a gente tem que ter como igreja. E aí a nossa voz vai ser reconhecida, como foi a de João Batista. No meio do caos, lá no deserto, onde não tinha nenhuma formosura, o lugar era quente, não tinha muito conforto, mas ali as multidões se empilhavam para ouvir o que o céu falava. Amém. E desperte a igreja. É o meu decreto. Em nome de Jesus, obrigado. Obrigado a todos que participaram, que nos suportaram até agora. A gente vai, com certeza, termos testemunho desse dia. E olha que engraçado, o Senhor soprou no meu coração o nome dessa pessoa agora. Eu falei antes. Ela tem até o nome de uma colega de liderança da nossa igreja, Lide. Tu é uma adoradora. Se tu tá online ou se tu vai ouvir, tu é uma adoradora. O Senhor ama o perfume que sai dos teus lábios. Não deixa o homem travar aquilo que Deus gerou. Patrícia, obrigado. Obrigado, Ney. Continuamos construindo esse lugar para o Senhor visitar todos. Amém. Amém, amém. Nós aqui agradecemos, né, você por estar aqui novamente, né, conosco nessa live. Foi muito bom. E eu creio que esse é um mover para esses dias. É nos movermos na simplicidade do Evangelho. Sim. Né? Porque o Evangelho em si é o poder de Deus. Então, nós não precisamos fazer nada. A única coisa que nós precisamos fazer é abrir a boca, né, e falar. Uau. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Amém. É isso. Também quero agradecer a todos os pastores que eu vi aqui participando, os amigos, né? Que Deus te abençoe. E a minha oração é que Deus te pegue nessa noite. Sim. Se for preciso, você, né, venha perder o sono, mas que Ele pegue você e que Ele ministre teu espírito e que você não suporte. Amém? Meu querido, você mora no nosso coração. Muito obrigada. Deus abençoe a todos que participaram, aqueles que ainda vão ouvir essa